É possível, e mais que isso, recomendável que se faça um investimento em controle financeiro na sua empresa, para os seus colaboradores. E dá para começar com pouco. A questão é preciso começar, é preciso dar o primeiro passo. Vamos saber se é isso mesmo hoje na nossa conversa aqui no Rumo Certo? Comigo um especialista, Renan Diego, lá do Rio de Janeiro, CEO e fundador da Holding FAD, que presta consultoria e treinamento. Renan, seja muito bem-vindo. Sebastião, obrigado, é um prazer estar aqui, a todos de casa. Muito bom a gente levar esse tema de educação financeira para todo brasileiro, né? É, bom para todo mundo. Saúde financeira que acaba refletindo na saúde mental, saúde física, né? É um complexo aí. Mas, Renan, antes da gente entrar propriamente na conversa, me fala um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que desenvolve na Holding FAD. Maravilha. Bem, eu sou engenheiro de formação, né, que não tive uma educação financeira, como a maioria do brasileiro, e eu sempre tive dificuldade em investir. Então, eu não sabia que investir era algo bom, mas eu sempre poupei, eu sempre fui um bom poupador, mas deixava lá na caderneta de poupança, que é onde a gente aprendia que é o melhor lugar, né, para quem não sabe investir. Porque investir eu achava que precisava de muito dinheiro, eu precisava ser um especialista. Até que um dia, né, eu recebi uma grana que eu saí do quartel, eu era oficial do Exército, e eu deixei na poupança. E o meu gerente me ligou, recomendou algumas previdências privadas, e ali eu entrei no mundo dos investimentos, uma previdência privada. De lá para cá, eu comecei a investir na Bolsa de Valores sem nenhum tipo de conhecimento. O que aconteceu? Eu perdi dinheiro na Bolsa, porque eu não sabia, né? Achava que todo mundo ganhava dinheiro, eu fui lá e perdi. E quando eu perdi dinheiro, uma coisa virou uma chave para mim que eu falei, eu nunca mais vou perder dinheiro por falta de conhecimento. E ali eu busquei muito conhecimento, comecei a me especializar, comecei a buscar formações, e de lá para cá eu comecei a ver que eu poderia ajudar outras pessoas com esses resultados que eu estava tendo na minha vida, né? Eu larguei a engenharia e fundei a FAD Treinamento e Consultoria, que hoje é uma edtech de educação financeira, onde a gente ajuda outras pessoas a começar a investir, administrar melhor o seu dinheiro, para, de fato, chegar na sua independência financeira. Maravilha. Mas aí, Renan, então, pela sua experiência, a gente pode entender que é preciso conhecimento. Quando a gente fala que o investidor é conservador ou é mais ousado, não é nem essa a questão, mas é preciso saber o que se faz. É por aí? Exatamente, mas não precisa ser um especialista ao mesmo tempo, porque muita gente se trava porque acha que eu preciso ser um especialista, eu não tenho muito tempo, tenho que ficar olhando aqueles gráficos subindo e descendo. E não, você só precisa saber dar o primeiro passo, né? O primeiro passo é o fundamental. E hoje você pode dar o primeiro passo com investimentos que são até mais seguros do que a poupança. Eu falo da poupança porque a maioria do brasileiro deixa o dinheiro lá, é tranquilo. Então hoje tem os títulos do Tesouro Direto, por exemplo, que você pode começar a partir de R$30. E é mais seguro do que a própria poupança, por exemplo. Então o conhecimento, quando eu falo, é você saber o mínimo necessário para você dar esse primeiro passo. Claro, tem sempre uma escadinha. Existem investimentos desde baixíssimo risco, baixo risco, médio risco, alto risco até altíssimo risco. O que cabe é você decidir por onde você quer começar e para onde você quer ir. Claro que, dependendo do seu investimento, você vai ter mais velocidade ou menos velocidade. O mais importante é você definir o teu objetivo dentro do investimento que você quer fazer. Uhum. E agora essa geração mais nova, como a sua, aliás, que já está bem mais preparada, talvez, ou até mais ousada para isso. A gente tem visto isso muito, né? Na relação de trabalho, até na relação familiar. Como mudou também essa postura de investir, né? Saímos um pouco do conservadorismo, até porque tudo isso também tem uma relação forte com tecnologia, não é, Renan? As pessoas têm mais, quer dizer, temos mais hoje ferramentas também para fazer investimentos, não é? Com toda certeza. Além das ferramentas, nós temos hoje muitos programas educativos, educacionais, que trazem essa educação financeira. Então, hoje nós somos mais de 5 milhões de investidores na Bolsa Brasileira. Se a gente for ver, isso dá 2% da população brasileira. Ainda é muito pequeno em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Mas é um progresso, né? Lá em 2014, por exemplo, eram menos de 1 milhão. Então, existe esse movimento. E, por exemplo, nós já formamos mais de 6 mil alunos, porque nós somos uma edtech. Então, eu consigo ajudar pessoas de qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil, que são brasileiros, para começar a investir. Então, hoje tem programas no YouTube, né? Tem redes sociais. Então, o acesso à informação para o investimento, para o educador financeiro, está muito fácil. Só não aprende a investir quem de fato não quer aprender ou está com um bloqueio que acha que precisa ter muito dinheiro ou acha que precisa ter tempo, né? E não precisa nada disso, só precisa ter prioridade em querer melhorar o seu relacionamento com o dinheiro.
Então, Renan, mas tem muita informação também na internet, né? Às vezes a gente se confunde um pouco até para saber da idoneidade dessas informações, porque muitos também oferecem maravilhas, né? E não é tão simples, né? É fácil não, é possível, né? É recomendável, como a gente disse na abertura, mas é também preciso bastante atenção. Não existe milagre também nesse mercado, né, Renan? Com toda certeza. A internet, ela traz o lado bom e o lado ruim, né? A barreira de entrada é muito baixa. Então, tem pessoas que estão vendendo sonhos e que de fato não existem. E às vezes a pessoa que não está ali ambientada, ela vai acabar indo nesse sonho que vai se dar mal. Então, o legal é você acompanhar um profissional sério, você ver as redes sociais, ver quanto tempo ele faz isso. E o mais importante, você ir buscando conhecimento. Eu sempre falo que o medo ele vai minimizando de acordo com o grau de conhecimento que você vai absorvendo. E, claro, sempre começando dos investimentos de baixíssimo risco. Eu sempre falo, o primeiro passo para você começar a investir, Tesouro Direto. Porque é um título do governo federal, através do Tesouro Nacional. Você pode começar a partir de R$30. Você pode tirar a qualquer momento. Então, eu sempre falo, faz o investimento. Depois, passou 2 semanas, tira para você ver, ter aquela segurança de, nossa, o dinheiro voltou. Então, pô, legal, eu consigo realmente movimentar. Então, você não precisa mandar o teu dinheiro para uma outra pessoa fazer investimento. Você mesmo pode fazer. E o melhor, por causa da tecnologia, você consegue fazer do seu celular. Eu falo assim, se hoje você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, você consegue fazer um investimento. E sem se arriscar. Investimentos tão seguros quanto a poupança ou até mais seguros. Então, hoje, pra você ter uma ideia, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um fundo que garante, caso eu invista, por exemplo, num banco que tem lá um CDB, até R$250 mil, se eu deixar naquele banco e aquele banco vier a quebrar, esse FGC ele consegue me pagar, devolver o meu dinheiro no valor até de R$250 mil. Isso dá uma segurança, isso dá uma tranquilidade. E as pessoas não sabem, elas falam, a poupança é segura. Mas sabia que quem dá a garantia da poupança é o próprio FGC? Sabia quem dá a garantia da tua conta corrente também é o FGC? Então, por que não colocar, por exemplo, num CDB, num LCI, num LCA, que são investimentos de renda fixa, que não tem risco, que você vai lucrar mais do que a poupança e tem a mesma garantia. Mas Renan, a gente ouve muito até de quem é mais conservador, né, talvez, porque não é só a questão, além da questão da segurança, que é importante sim, a poupança dá essa ideia, né, mas tem uma série de outros fatores, de elementos, para se saber da eficiência daquele tipo de carteira que se aplica, não é, Renan? Tem uma questão macroeconômica, tem a questão da tributação, tem a questão da taxa de administração. Como é que a gente entende tudo isso? Pode me parecer interessante uma letra de um banco, enfim, que oferece, mas é preciso fazer essa análise, esse estudo do que está envolvido em tudo isso, não é, Renan? Para além da segurança, não é? Com certeza. E assim, para quem está começando, não precisa estar muito preocupado com a macroeconomia, por exemplo, se isso ou aquilo outro. Você só precisa colocar num título público ou título privado que vai te render ali a taxa básica de juros acima daquilo. O que é a taxa básica de juros? É a nossa taxa Selic, né? Todos os investimentos ou até mesmo o seu financiamento, o seu empréstimo, ele gira em torno dessa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, a gente sempre vai buscar, quando a gente for fazer investimentos em renda fixa, uma regra é sempre acima de 100% do CDI. CDI é basicamente certificado de depósito interbancário. Você precisa saber a tradução. Só precisa saber que ele é muito parecido com a taxa básica de juros. Foi uma taxa que os bancos surgiram para literalmente criar esse movimento de privatização dos títulos através dos bancos. Então, quando você investe num título que ele te paga acima de 100% CDI ou 100% CDI, está dizendo que ele está te pagando a taxa básica de juros, em média. Então, se ele está acima de 100% CDI, ok, é um bom título para você investir, dependendo do seu vencimento que você quer, tá? Inicialmente, eu sempre falo, você vai buscar títulos, para quem está começando, que seja liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu peço o resgate hoje e hoje mesmo está na minha conta. Então, é igual a poupança. Se eu apertar um botão no aplicativo, ele volta para minha conta. Simples assim. Então, para quem está começando, quer montar uma reserva financeira, ou quer botar um dinheiro lá, quer trocar de carro, ou não sabe o que quer fazer com o dinheiro, é o melhor lugar. Você vai começar com investimentos que sejam liquidez diária. É o primeiro ponto. Segundo, sejam seguros. Então, a renda fixa tem um grau de segurança porque tem a garantia do FGC. E no caso do Tesouro Direto, não tem a garantia do FGC porque quem garante é o próprio governo federal, né? Então, são os títulos emitidos pelo próprio governo federal. Então, é mais seguro do que a garantia do FGC. Então, são 2 tipos de títulos muito seguros que você pode começar
muitos CDBs, por exemplo, a partir de R$1 em bancos digitais, corretoras, e o Tesouro Direto a partir de R$30. Então, dá para você começar com um pouquinho, até para você experimentar, por mais que você tenha mais dinheiro, coloca lá, vou botar 30 para ver, que o Renan falou. Aí, olhou, passou um mês, resgata, vê como é que ficou, botou mais dinheiro, tirou, e assim você vai pegando um pouco mais de confiança. E para quem está começando, o melhor título do Tesouro Direto é o Tesouro Selic, porque ele sempre vai te pagar uma rentabilidade acima da taxa Selic. Então, ele sempre vai estar navegando ali acima da taxa Selic, independente do momento que você vai resgatar. Já o Tesouro Selic, para você começar, você pode começar a partir de R$120, R$130, dependendo do preço do título, que também não é muita grana. Então, você pode começar assim, com tranquilidade. Em relação à carteira que você falou, eu preciso saber montar uma carteira. Não, para começar, você pode simplesmente trocar a poupança por um CDB com liquidez diária acima de 100% CDI ou um Tesouro Selic. São os dois iniciais investimentos para quem não sabe nada. Você pode colocar lá e nunca perde dinheiro. Claro, depois você vai pegando mais confiança, vai estudando mais, vai aprendendo mais, que aí você vai para a Bolsa de Valores, você vai para outros tipos de investimento que dá para você também multiplicar o seu patrimônio sem precisar ser especialista, né? Sim, mas aí tem também a questão do imposto de renda, tem tributação sobre essas duas carteiras, não? Sim, e eu sempre falo assim, a gente precisa ter um pensamento de abundância e não de escassez. Porque o que trava muitas pessoas é o imposto de renda. Mas não, vou pagar imposto de renda. A poupança não paga imposto de renda. E aí eu falo assim, você prefere ganhar um salário mínimo e não ter desconto de imposto de renda, ou ganhar R$10.000 e ter um desconto de, sei lá, R$2.700? A diferença não é pagar em imposto de renda, é o quanto de dinheiro volta para o seu bolso. Lembra disso, que é o líquido. É o quanto de lucro líquido eu vou receber. Então, eu não estou preocupado em quanto eu vou pagar de imposto de renda, estou preocupado em quanto vai sobrar para o meu bolso. A partir desse momento, os investimentos de renda fixa, na verdade, todos os investimentos, o imposto de renda que é cobrado é sobre o lucro somente. Ou seja, é um dinheiro novo que você não tinha. Então, se você colocou lá R$10.000 e ele rendeu R$1.000, quando você tirar R$11.000, o imposto de renda vai ser sobre 1.000 e não sobre 11.000, porque os 10 já são seu. Em algum momento você já pagou aquele imposto. Então, isso deixa mais tranquilo para a pessoa começar. Então, lembra assim, pagar imposto de renda não é o problema. O problema é o quanto de dinheiro sobra no seu bolso. Sobra mais você pagando imposto de renda ou sem pagar? Essa é uma conta legal de se fazer. Maravilha. Mas não, essa sua comparação, essa sua explanação fica bastante claro também, é bastante interessante. É a margem, né? É o lucro, é o que rendeu, né? Não adianta, igual numa fábrica, produzir muito, se na hora de vender o que sobra é pouco, né? Mais ou menos por aí. Renan, vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco seguimos mais nessa linha aí, nessa dica de orientações mesmo para quem quer investir, o quanto é importante também para a saúde financeira das empresas e dos colaboradores. Fazemos um intervalo rapidinho, voltamos na sequência, tá bom? Você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos num instante. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre investimentos, né? Sobre saúde financeira, controle financeiro da sua empresa, dos seus colaboradores ou para os seus colaboradores, para você também. Vamos continuar nessa conversa? Está comigo um especialista, Renan Diego, CEO e fundador da Holding FAD. Seguimos a conversa, Renan. A gente deu uma explanada, né, no primeiro bloco, aí fez entender das possibilidades, falamos até de cultura de investimento que a gente tem ainda no Brasil, precisamos avançar um pouco mais. Duas questões talvez interessantes para a gente entrar nesse bloco, uma delas é sobre um método que você desenvolveu, o método Produtividade Financeira, quero deixar um pouquinho para mais à frente, mas abrindo esse bloco falando um pouquinho sobre talvez a desmistificação de algumas possibilidades ou carteiras de investimentos, como investir na Bolsa, por exemplo, que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. Me fale um pouquinho sobre como isso hoje é mais democrático, é seguro, como você já disse também, para a gente entender dessas possibilidades. Maravilha. É sempre interessante, né, a gente desmistificar o que as pessoas que não têm conhecimento trazem. Que Bolsa de Valores é um cassino, ou que eu preciso ter sorte, ou para eu ganhar alguém precisa perder, não tem nada disso. Na realidade, a Bolsa de Valores é um ambiente onde você tem que colocar o teu dinheiro para ele se multiplicar. Se você quer multiplicar o seu patrimônio,
é na Bolsa de Valores. Eu falo assim, ó, primeira etapa é segurança, você tem que focar. Segurança, eu falo que segurança não se negocia. E segurança você busca na renda fixa, que a gente falou no bloco anterior. Agora, se você quer multiplicar o seu patrimônio para chegar mais rápido na sua independência financeira, você precisa pegar uma parte do seu capital e botar na Bolsa de Valores. Só que Bolsa de Valores é renda variável. E o nome já diz, ela varia. Então, tem o sobe e desce. E esse sobe e desce no preço das ações, ela tem vários fatores, tá? Mas o principal fator é o que eu falo do efeito manada. O que é o efeito manada? Um monte de gente vendendo ou um monte de gente comprando faz ela subir ou cair. E muito por viés de reportagem, de coisas que não estão realmente representando o balanço ou os números ou o lucro daquela empresa. Então, quando a gente vai investir na Bolsa de Valores, eu sei que aqui tem muito empreendedor, muito empresário, a gente precisa entender que eu não estou comprando um papel, por exemplo, da Petrobras, um papel da Vale, um papel de qualquer empresa que está listada na Bolsa Brasileira. Eu estou me tornando sócio daquela empresa. Entende? Então, investir na Bolsa de Valores, principalmente em ações, é você se tornar sócio daquela empresa. E quando eu me torno sócio de uma empresa, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar a saúde daquela empresa. Eu vou olhar se ela está dando lucro, eu vou ver como é que está o endividamento dela, eu vou ver como é que está a margem de lucro, eu vou ver quais são os projetos, os planos para os próximos anos. Eu vou ver se ela distribui dividendos, porque se eu sou sócio, eu quero receber o lucro daquela empresa. Então, isso são alguns indicadores que a gente chama de uma análise fundamentalista, que é você literalmente olhar com viés de sócio. Eu ensino para os meus alunos que você tem que se tornar sócio de boas empresas. E para se tornar sócio, eu não vou só porque eu acho legal aquela empresa ou porque eu compro daquela empresa. Eu tenho que olhar todos esses números. E a maioria das pessoas que vão para a Bolsa de Valores que falam que é ruim, é porque elas não fizeram esse tipo de análise. Elas vão muito mais uma espécie de cassino ou, eu sou só especulador. Essa é a diferença de investidor e especulador. Especulador é aquele que compra e vende no mesmo dia, né, para querer ganhar rápido, fazer um lucro rápido. O investidor é aquele que investe para se tornar sócio. Então ele está disposto a manter aquele capital naquela empresa enquanto ela vai gerando lucro. Quando ela não gerar, ele tira o dinheiro de lá e bota em outra empresa. Quando a gente tem esse viés de eu vou me tornar sócio daquela empresa, a gente vira uma chavinha que o meu foco para investir em ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários, é ter renda mensal. Ou seja, eu consigo ter independência financeira através da renda que os meus investimentos me dão, através dos dividendos, que são os lucros que as empresas têm e dividem entre os acionistas, e os rendimentos dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um investimento, entre aspas, novo no Brasil, né? Mas que basicamente é muito legal para o brasileiro, porque o brasileiro ele adora imóveis, né? Ele adora comprar terra, né? Alugar imóvel, e ali é uma baita oportunidade para você começar com pouco dinheiro, a partir de R$100, tem até fundos imobiliários de R$10, por exemplo, e você já receber no próximo mês uma renda. Olha que legal. Claro que é proporcional ao dinheiro que você está investindo. E ali, o mais legal é que você não tem incidência de imposto de renda nesses rendimentos, que são uma espécie de aluguel mensal que a gente recebe. Então, olha o potencial de ganho que a gente tem. O que a gente precisa ter atenção, Sebastião, é o seguinte: tem o sobe e desce. Então, eu comprei uma empresa. Ela pode ser uma empresa muito boa, está dando lucro. Mas ela pode cair um pouquinho e aí o valor que você colocou vai ficar um pouco menor. E aí a pessoa se assusta e quer tirar o dinheiro. Nesse momento que ela tirou o dinheiro, de fato ela perdeu o dinheiro. Mas você só perde dinheiro se você tirar o dinheiro quando estiver abaixo. Se você não tirar, daqui a pouco ele volta a subir. Eu costumo dizer, quando ele está embaixo, se foi uma boa empresa, uma boa escolha que você fez, analisando todos os fundamentos, é como se você estivesse comprando um carro que custa, por exemplo, R$50 mil, mas só que agora ele está por 30. Ou seja, você vai comprar e depois você vai poder vender ele por 50, naturalmente. Então você ainda lucra quando ele cai. Então quem sabe investir, quem analisa, aprende, sem precisar, sabe, ser um especialista, eu falo, qualquer pessoa pode aprender a investir e fazer essas análises. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai multiplicar o seu patrimônio, mas não é do dia para a noite. Como a gente falou no início também, não tem essa promessa de, eu vou ficar milionário do dia para a noite investindo R$100 só. Não vai. Né? A gente é realidade, mas você precisa ter essa clareza que sim, você pode ter uma independência financeira daqui a 5, 10, 15 anos, dependendo do seu potencial de investimento. Não há milagre, né? A questão é persistência e paciência também, talvez melhor dizendo, né? Ô Renan, como é que funciona a consultoria da Holding, além dessa veia da educação, né? Que são alunos, são cursos que você dá, mais um empresário, um empreendedor pequeno, por exemplo, que talvez não se aventure sozinho a buscar tanto, ou talvez até, enfim, não queira buscar tanto conhecimento para aplicar, mas precisa de alguém que faça, né? Coisas que a gente não sabe, a gente talvez delegue.
mas precisa investir. Como é que é investir em quem possa fazer investimento para a gente enquanto empresário pequeno? Como é que funciona esse tipo de trabalho aí pela holding? Legal, aqui a gente tem a parte de consultoria e os treinamentos, como você mesmo falou, que a gente segue o mesmo método, né? A parte da consultoria, a diferença é que é mais personalizado. Né? A gente tem consultoria dependendo da faixa de dinheiro que a pessoa tem guardada para investir. Mas a gente faz esse acompanhamento próximo. A gente vai estar bem lado a lado, fazendo aquele acompanhamento. A gente não faz assessoria, que é pegar o seu dinheiro e investir. Porque a gente tem uma pegada muito educacional. Então hoje não é um dos nossos focos pegar o dinheiro e investir e você continuar sem saber. Então a gente quer trazer esse movimento de educar o brasileiro para ele saber tomar as decisões dele. Inclusive uma decisão pode ser, eu quero ter uma assessoria que vai fazer para mim, mas eu quero olhar e a decisão é minha. Eu sempre trago assim, o nosso dinheiro é igual ao nosso filho. É um filho, na verdade, né? Eu tenho 2 filhas. E uma vez que eu falo assim, a responsabilidade da educação das minhas filhas é a escola. Não. Só porque eu pago a escola, a responsabilidade é minha. A escola vai me apoiar. Então, eu posso ter um assessor que vai me apoiar, mas a decisão final tem que ser minha. Então, se você não sabe que tipo de educação você vai dar para os seus filhos, a escola que vai dominar. Se você não sabe que tipo de objetivos, de investimentos você quer, o assessor vai fazer o que ele acha melhor. Então, a gente traz um viés muito de eu vou fazer junto com você, mas você vai aprender, sem precisar de muito tempo, sem precisar ficar olhando gráficos, é sempre simplificando aquilo que parece ser muito complicado. Então, mas faça a defesa para mim da importância deste investimento, de investir em conhecimento para isso, né? Eu digo para a saúde financeira da empresa, né? O quanto isso deve ser colocado já na gestão também. Total. Eu acredito que hoje a gente faz até programas B2B para grandes empresas, para você ter uma ideia, porque quando você melhora a sua saúde financeira, ela impacta diretamente na sua performance profissional também. Porque uma coisa é você estar ali focado no que você tem que fazer para produzir. Outra é você estar ali focado e pensando no boleto que você tem que pagar, que o dinheiro não caiu ainda. Isso falando até para os funcionários, né? Às vezes o funcionário, ele entra, fala que não vai conseguir ir, mete um atestado, mas porque ele está tentando resolver, fazer um bico para ter um dinheiro. Então, educação financeira, saber lidar melhor com o dinheiro, ele impacta não só a tua vida pessoal, mas toda a tua vida profissional, toda a tua vida espiritual. Então, tudo faz diferença quando a gente sabe lidar melhor com o dinheiro. Então, eu sempre falo assim, tanto é que o nosso método, né, você até citou, o Produtividade Financeira, a gente tem 5 pilares. O primeiro pilar, a gente chama de quebra de padrão. O que é quebra de padrão? É a gente quebrar esse padrão que o brasileiro tem de que, vou pegar um pouquinho do cheque especial, ou investir só para quem tem muito dinheiro. Então, a gente vai começar a quebrar esse padrão. Eu não venho de família rica, eu não nasci em berço de ouro. Eu precisei quebrar esse padrão para as minhas filhas terem oportunidade de não falarem que eu não nasci em berço de ouro. Não, minhas filhas, hoje elas podem dizer isso, mas porque eu quebrei um padrão. Então a gente trabalha muito a parte de psicologia do dinheiro. Como é que eu lido melhor o meu relacionamento com o dinheiro? É o nosso primeiro pilar. O segundo pilar a gente chama de base sólida, que basicamente é você administrar melhor o seu dinheiro. Você precisa colocar a casa em ordem. Né? Eu não consigo construir uma casa começando da cobertura. Eu preciso ir 3 metros para o fundo para botar sapata, fundição e tudo mais. Então isso é importante, ter a base. E a base para a educação financeira é você administrar melhor o seu dinheiro, porque vai sobrar mais dinheiro, você vai ter mais clareza, você não vai ter o sentimento de estar trabalhando só para pagar a conta. E a gente vai para o terceiro pilar, que é a geração de renda. Eu sempre falo assim, você não pode contar só com uma única fonte de renda. Você tem que virar uma máquina de fazer dinheiro. Então, enquanto você está aqui, tem que ter outro tipo de dinheiro trabalhando para você ali, outro lá, e os investimentos te ajudam com isso. Né? O quarto pilar é o legado. E aí que vem, você falou, defende essa ideia de investir. Se você não quer deixar um legado, esquece, não precisa investir. Mas se você é uma pessoa que quer deixar um legado, você precisa aprender a investir. Você tem uma ideia, o legado, na minha cabeça, era só para as minhas filhas. Mas não. O meu pai, com 64 anos de idade, se tornou investidor. Então, o legado é para cima, para baixo, para o lado, as pessoas no seu ambiente, você contamina as pessoas positivamente. Então, quando você aprende a investir, que é esse pilar do legado, você leva essa mensagem para mais e mais pessoas. E o nosso último pilar, que é basicamente a qualidade de vida. Porque não adianta você organizar suas finanças, ganhar mais dinheiro e tal, se você não vai exatamente usufruir desse dinheiro. O que eu mais vejo são empresários, pessoas que estão ganhando muito dinheiro, mas não tem o quinto pilar, que é a qualidade de vida. Eu sempre falo, qualidade de vida é o grande objetivo que você precisa ter para investir. Porque se for para ganhar mais dinheiro,
não vale a pena. Você vai entrar num ciclo e você não sai daquilo. Então, é ganhar mais dinheiro para quê? Para ter mais tempo de qualidade, para você fazer um check-up na sua saúde, para você ir para academia, para você viajar mais com a sua família, para você trocar de carro, trocar de casa, beleza. Então, isso tudo é qualidade de vida. Então, esses são os 5 pilares do método Produtividade Financeira. Maravilha, nem precisei perguntar mais sobre o método, então você já deu uma explanação muito clara aqui e eu diria instigante até. Se a gente ainda não aprendeu a investir, vai aprender a partir dessa nossa conversa aí, tenho certeza. Renan, a gente precisa encerrar, a conversa está boa, mas precisamos terminar por aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas orientações aí tão didáticas, né? Você é um professor, dá nisso também, né? Muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Baixão, foi um prazer, obrigado a todos de casa, você também. Sempre precisar, contem comigo. Ótimo. Você é de casa, então, como disse o Renan, você é aí da sua empresa, muito obrigado por ter participado aqui, de certa forma, pela sua audiência aqui no Rumo Certo. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.